Então, uma coisa que me tocou bastante nessa época, logo depois que eu recebi esse feedback do gerente de recursos humanos, que eu acabei de revelar para você, que foi um choque para mim, mas foi realmente uma virada de chave no meu mindset, na minha maneira de pensar. Eu lembro que na época eu li um livro muito interessante chamado Super Dicas para se tornar um verdadeiro líder, do Paulo Gaudensi. Eu tive o prazer de conhecer o Paulo Gaudensi, que foi um psiquiatra e treinador de liderança de equipe dentro da empresa. E nesse livro, que são 50 dicas para se tornar um verdadeiro livro, a dica número 7 é: tenha coragem de tentar. Então, eu peço que você realmente me escute, porque é realmente transformador esse modo de enxergar essas coisas e vai tocar você da mesma forma que me tocou. Então vamos lá, pessoal. O que o Paulo Gaudêncio ele fala em relação à coragem? Preste bem atenção. A primeira característica emocional do líder é a coragem, necessária sobretudo no processo decisório. O ser humano, como qualquer outro animal, sente medo diante de um perigo. Como acontece com todos os outros animais, diante do perigo, seu corpo vai se preparar para uma reação de luta ou de fuga. Se for caçador, ele luta. Se for caça, ele foge. Mas no primeiro momento, fica paralisado, e esta é a função do medo: paralisar, para provocar reflexão. Paralisar, para causar reflexão. Quem vai mobilizá-lo depois é a agressividade. Para onde? Estando paralisado, você vai medir o tamanho do problema e compará-lo à intensidade de suas forças. Se o problema for grande, mas você achar que suas forças são suficientes para combatê-lo, e mesmo tendo medo em enfrentá-lo, isso se chama coragem. Se diante da mesma situação você fugir, chama-se covardia. Se o problema for tão grande que não possa ser enfrentado e por isso você fugir, o nome é prudência. E se numa situação idêntica você o enfrentar, é irresponsabilidade. Agora presta bem atenção no desfecho dessa dica de Paulo Gaudensi, pessoal. Lidar de forma madura com as emoções é saber lidar com o medo e com a agressividade, de maneira tal que as decisões sejam sempre corajosas e prudentes, jamais covardes ou irresponsáveis. Então, na verdade, pessoal, quando eu ficava preocupado, ficava escondido realmente na minha zona de conforto para não enfrentar aqueles problemas, pessoal, na verdade eu estava sendo covarde, né? Então, está aqui um exemplo para você que nós, no nosso dia a dia, precisamos realmente sempre estar lidando com as situações desafiadoras na nossa área, realmente com bastante coragem e com prudência, né? Nunca com irresponsabilidade e covardia. Então tá aí uma dica importante que eu dou para você, tá? Coragem. E aí algumas dicas de solução, pessoal. Realmente coragem, né? Meça realmente o tamanho do desafio com as suas forças. É lógico que se for um desafio realmente imenso, que você não consiga enfrentar, então prudência, de qualquer forma, nunca com responsabilidade, né? Mas se te causa medo o desafio, mas mesmo assim você acredita que mesmo com dificuldade, mesmo com aí um certo trabalho duro, você possa atingir, confie e vá adiante, pessoal. Realmente tenha coragem, que pode fazer toda a diferença, porque a grande maioria foge dos desafios. E é na hora que você precisa puxar esse desafio, mostrar que você é capaz, que você quer realmente enfrentar o problema, e eu tenho certeza que você vai ser muito admirado por essa atitude, tá? O segundo ponto, pessoal, a segunda dica de solução, depois da coragem, é a autoconfiança. A gente precisa estar confiante em que a gente é capaz, a gente tem que estar autoconfiante que nós somos capazes de liderar uma equipe para nos ajudar. A gente nunca sabe a solução do problema, mas desde que você lidere uma equipe multifuncional com área de suporte, você vai encontrar a solução. Então, autoconfiança realmente e coragem para que você siga sem medo enfrentando os desafios. E uma coisa que eu vou te dar uma dica importante, pessoal. Você
deve focar nas ações que estão no seu controle. Não fique preocupado em relação às ações que não estão no seu controle. E digo mais, de 70% a 80% em relação a um desafio estão no seu controle. Não se esqueça que você tem 90% dos recursos sobre a sua responsabilidade. Eventualmente, através da sua liderança, se você precisar de algum apoio e travar em relação às áreas de suporte, depois que você tentou 2, 3 vezes, procura o teu chefe que ele está lá para te ajudar. Ele é o cara que tem que dar suporte a você se você já tentou 2, 3 vezes. Mas principalmente foque, dê atenção em relação às ações que estão ao seu controle. Porque realmente muitas vezes a gente acha que o problema está no vizinho, mas está debaixo da nossa alçada. Então, muito cuidado e atenção e foco em relação a onde você tem controle. Outra dica importante em relação a enfrentar aí grandes desafios é que a frequência, pessoal, ela vem na frente da excelência. Então, o que eu quero dizer para você? É importante que você mantenha uma frequência de reuniões ou de planejamento em relação a atacar esse problema com algum tipo de método na qual você, toda semana, você foque nessa situação. E no início é normal. Se você vai na academia e deseja muitas vezes ficar em forma, no início não é importante a qualidade do exercício, mas é importante que você vá na academia. Então, se você precisar ir 5 vezes por semana ou 3 vezes por semana, então vá 3 vezes por semana. Aos poucos, você vai melhorando a qualidade dos seus movimentos, do seu exercício. A mesma coisa em relação à alimentação. Então, no início, não espera-se excelência, mas aquela frequência, aquela constância de você estar indo todos os dias praticando, para que aos poucos você possa ir melhorando, adicionando a excelência ao longo do tempo. Mas frequência de reuniões, de tratativa em relação àquele desafio, ele é muito mais importante do que a excelência. A excelência vem depois, tá? Então, tá uma dica importante para você. E, gente, sempre quando possível, peça uma mentoria. Na empresa sempre tem aquelas pessoas que você admira, aquelas pessoas que podem te ajudar, aquelas pessoas que podem dar um coaching para você, que pode te orientar em relação ao método, pode tirar alguma dúvida um pouco mais técnica, inclusive de liderança. Se apoie nessas pessoas, que eu tenho certeza que essas pessoas que você admira, a partir do momento que você fala isso para elas e convida essas pessoas para te ajudarem, eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Então sempre tem pessoas na empresa que podem dar essa força e te mostrar um caminho, uma direção para que você possa atingir esses desafios com mais facilidade. Então tá aqui algumas dicas em relação aí como você pode enfrentar esse medo de superar grandes desafios. Então, pessoal, vá adiante com coragem que eu tenho certeza que vocês vão conseguir.